1974. Maria da Penha conheceu Marco Antônio Heredia Viveiros, colombiano, quando estava cursando o mestrado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. À época, ele fazia os seus estudos de pós-graduação em economia na mesma instituição. No mesmo ano, eles começaram a namorar, e Marco Antônio demonstrava ser muito amável, educado e solidário com todos à sua volta. Maria teve 3 filhas com Marco Antônio, e após o término dos estudos em São Paulo, mudaram para a cidade de Fortaleza. Foi aí que essa história começou a mudar. Marco Antônio começou a agir sempre com intolerância. Exaltava-se com facilidade e tinha comportamentos explosivos, não só com a esposa, mas também com as próprias filhas. O medo constante, a tensão diária e as atitudes violentas tornaram-se cada vez mais frequentes. Em 1983, Maria da Penha foi vítima de dupla tentativa de feminicídio por parte de Marco Antônio. Primeiro, ele deu um tiro em suas costas enquanto ela dormia. Como resultado dessa agressão, Maria da Penha ficou paraplégica. Constam-se ainda outras complicações físicas e traumas psicológicos. 4 meses depois, quando Maria da Penha voltou para casa, após 2 cirurgias, internações e tratamentos, ele a manteve em cárcere privado durante 15 dias e tentou eletrocutá-la durante o banho. Devido à negligência do judiciário com o caso, o Brasil foi responsabilizado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Após muitos debates com o Legislativo, o Executivo e a sociedade, a Lei 11.340 de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, foi sancionada. A partir de agora você conhecerá detalhes importantes sobre a referida lei, assunto indispensável para aqueles que, de alguma forma, estão envolvidos com o direito. Segundo a nossa Constituição Federal, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado, que deverá assegurar a assistência à mesma, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. É importante que você entenda o conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Assim, fica configurada a violência, em qualquer de suas formas, ou seja, morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, ou mesmo dano moral ou patrimonial, por meio de qualquer ação ou omissão em razão do gênero, desde que seja no âmbito doméstico, familiar ou relação íntima de afeto. Importante mencionar a súmula número 600 do Superior Tribunal de Justiça, que diz que para a configuração da violência doméstica e familiar não se exige a coabitação entre autor e vítima. Sendo assim, é perfeitamente cabível a violência entre namorados que não convivam em uma mesma residência. Mesmo que a violência ocorra após o fim do relacionamento, é aplicável a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha dispensa a necessidade de um vínculo familiar. Assim, é cabível a sua utilização quando a vítima for empregada doméstica. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o que importa é a presença do estado de vulnerabilidade decorrente de uma relação de poder e submissão. Atente-se que tal vulnerabilidade da mulher é presumida. No entanto, trata-se de presunção relativa, podendo haver prova de que a mulher não é parte vulnerável na relação. O sujeito ativo do crime pode ser tanto o homem quanto a mulher, desde que haja a presença da vulnerabilidade. É perfeitamente possível a aplicação da Lei Maria da Penha numa relação homoafetiva entre 2 mulheres, desde que, igualmente, esteja presente a vulnerabilidade. Por outro lado, o sujeito passivo do crime, isto é, quem sofre a violência, só pode ser mulher. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher a violência física, caracterizada como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal. A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que prejudique o pleno desenvolvimento da mulher, por meio de ameaças, chantagens, humilhações, entre outras condutas. Ainda há a violência sexual, caracterizada por qualquer conduta que constranja a mulher a participar de alguma forma de relação sexual não desejada. Existe como forma de violência contra a mulher a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que tenha por fim reter, subtrair ou destruir bens ou recursos econômicos. E por último, existe a violência moral,
entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Detalhe importante a ser tratado aqui é sobre a possibilidade de retratação da representação oferecida pela ofendida. No crime de ameaça, por exemplo, que exige a representação da vítima, a mesma pode renunciar à representação perante o juiz, ouvido o Ministério Público, em audiência especialmente designada, desde que ocorra antes do recebimento da denúncia. Não confunda com os demais crimes que exigem a representação da vítima, na qual a mesma poderá renunciar antes do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Em síntese, Lei Maria da Penha, renúncia antes do recebimento da denúncia. Outros crimes, renúncia antes do oferecimento da denúncia. Caso o magistrado constate que a mulher se encontra em um contexto cíclico de violência, deverá rejeitar o pedido de renúncia à representação. Tema bastante discutido nos últimos tempos são as medidas protetivas de urgência em relação ao agressor. As mesmas poderão ser aplicadas de imediato pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. São exemplos de medidas protetivas de urgência aplicadas ao agressor a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, o afastamento do lar, a proibição de se aproximar da ofendida, a proibição de frequentar determinados lugares, a restrição ou suspensão de visitas a dependentes menores, a obrigação de prestar alimentos à vítima, bem como o comparecimento do agressor em programas de recuperação e reeducação, inclusive com assistência psicossocial. Lembrando que esse rol de medidas é apenas exemplificativo, ou seja, outras medidas poderão ser adotadas. Medidas protetivas de urgência também poderão ser aplicadas à ofendida, como por exemplo, encaminhamento da mesma e seus dependentes a programa oficial de proteção ou atendimento, a recondução da vítima ao respectivo domicílio, após o afastamento do agressor, determinação de afastamento da própria ofendida do lar, direito de matricular os dependentes em instituição de educação básica, independentemente da existência de vaga. A medida protetiva de afastamento do lar só podia ser concedida pelo juiz. No entanto, após mudanças legislativas ocorridas em 2019, a medida protetiva de afastamento do lar pode ser concedida por delegado de polícia se o município não for sede de comarca, ou até mesmo pelo policial, caso não haja delegado de polícia no momento. Fica configurado o crime de desobediência quando o autor da violência descumpre as medidas protetivas de urgência impostas pelo juiz, cuja pena é de detenção de 3 meses a 2 anos. Trata-se de um tipo especial de desobediência, ou seja, prevalece o princípio da especialidade, não se aplicando o Código Penal, e sim a Lei Maria da Penha. Vale lembrar que a reconciliação do casal não afasta a configuração do crime nem a pena fixada, não sendo hipótese de aplicação do princípio da bagatela ou insignificância. Aliás, o princípio da insignificância é inaplicável a crimes ou contravenções que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher. De acordo com a súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça, a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. Ainda, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar o recebimento da denúncia, pois normalmente são crimes cometidos sem a presença de testemunhas. Importante mencionar que não se aplica a lei dos juizados especiais a crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista. Assim, não se aplica a suspensão condicional do processo, nem a transação penal a tais crimes. Necessário se faz comentar sobre algumas normas de proteção à mulher inseridas no Código Penal. O feminicídio, por exemplo, configura-se homicídio qualificado por motivo de gênero. É um crime discriminatório, praticado contra a mulher por razões de menosprezo ou discriminação à condição de mulher, ou em contexto de violência doméstica e familiar. A pena para o feminicídio é de reclusão de 12 a 30 anos. O artigo 147-B do Código Penal diz que é crime causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento, ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões,
mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. A pena é de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.